concede de estarmos em sua presença mais uma vez. Convido a igreja para abrirem vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo 11. Juízes capítulo 11, versículo 1 até o de número 3 diz assim: Jefité, o Gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefité, dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seu povo. Ali alguns homens sem valor se ajuntaram a ele e o seguiam. Amém? Amém. Então, meus irmãos, uma história, né, que alguns irmãos podem conhecer, falando sobre Jefité, um dos homens que julgou a Israel durante 6 anos. E aqui neste período onde nós estamos lendo e lemos aqui, o povo de Israel, o livro de Juízes relata que todas as vezes que o povo abandonava Deus e procurava adorar aos ídolos, aos deuses dos moabitas, dos filisteus, dos amorreus, eles deixavam de seguir a Deus e por consequência disso Deus também se afastavam dele e permitiam que eles fossem afligidos pelos seus inimigos. Então, todas as vezes que o povo de Deus abandonava Deus, eles eram afligidos pelos seus inimigos, porque Deus se lhe entregava nas mãos dos seus inimigos. E não foi diferente daquilo que aconteceu. Antes de chegar a Jefité, tiveram outros homens que Deus levantou para libertar, para livrar o seu povo das mãos dos inimigos. Mas, neste período aqui, antes de Jefité assumir ser o chefe, ele foi rejeitado. Mais uma vez nós vemos aqui um que foi rejeitado pelos homens, mas que foi acolhido por Deus. Então o povo estava sofrendo e novamente o povo tornou a clamar a Deus dizendo: Senhor, nos livre da mão dos nossos inimigos. Porém Deus disse duramente para eles que ele não iria livrá-los. O Senhor iria deixar eles sofrerem. E Deus chegou até a dizer para o seu povo, dizendo assim: clamem ao Deus que vocês estão servindo, talvez ele livre vocês, pois eu não vou livrar vocês. Isso é no capítulo 10. Então, eles ficaram ali preocupados. No capítulo 10, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disse uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Por que os chefes estavam falando isso? Porque eles já tinham consultado a Deus, mas Deus já tinha dito que não ia livrar eles. O versículo 13 do capítulo 10, Deus disse para eles assim: mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso
não os livrarei mais. Versículo 14 diz: vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre do tempo do aperto. Então Deus já tinha dito: eu não vou livrar vocês mais da mão dos inimigos. Eles já tinham caído na mão de outros inimigos, mas quando Deus levantou homens valentes, homens valorosos, eles venceram os inimigos. Agora foi a vez dos amonitas afligir o povo de Deus. Chegou a vez dos amonitas, porque os filisteus já tinham sido destruídos, os moabitas já tinham sido destruídos. Agora chegou a vez dos amonitas afligir o povo de Deus. Então eles estavam preocupados. Só quando eles viviam no aperto é que eles passavam a clamar a Deus e dizer: Senhor, nos socorra. Aí dizia Deus: Deus, nós pecamos, faça o que o Senhor quiser conosco, mas pelo menos desta vez o Senhor nos livre. Todas as vezes ele falava isto, mas quando Deus dava o livramento, quando ele se sentia um pouco folgado, voltava novamente às mesmas práticas, sabendo as consequências. Glória a Deus, é verdade. Então, o que é que acontece? Eles estavam preocupados, os chefes, e nesse tempo que eles estão preocupados, tinha um homem chamado Jefité, filho de Gileade, mas ele era filho de uma mulher prostituta. Então ele não tinha uma certa consideração. Ele tinha uma certa rejeição dos seus irmãos e de todos ali de Gileade, porque ele era filho de uma prostituta. Para os homens, Jefité não tinha nenhum valor, mas para Deus ele era um homem valoroso. Glória a Deus. Aleluia. Não importa o que os homens pensem acerca de nós, o que importa é o que Deus acha de nós e o que Ele tem para nós. Este é o mais importante, porque sempre seremos rejeitados pelos homens. Sempre seremos rejeitados. Sempre chegará um momento em que o homem ele irá nos rejeitar, nos abandonar por algum motivo. E foi o que aconteceu com Jefité. E dá-se a entender que essa rejeição dos seus irmãos é que eles viam alguma coisa diferente em Jefité. Porque aqui está dizendo que ele era um homem valente, um homem valoroso, um homem de guerra. Ou seja, Jefité era um bom soldado, um homem que na batalha ele era disposto, ele dava sua vida para vencer e tinha bom êxito. Ele tinha vitórias, louvado seja o nome do Senhor. Então isso de alguma maneira fez com que os seus irmãos tivessem inveja dele. Porque chegaram para ele e disse: você não vai herdar nada na casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Agora por quê? Porque os irmãos deles não eram soldados valentes. Veja que a Bíblia não diz que os seus irmãos eram soldados valentes. Só diz Jefité, um homem valente, valoroso. Aleluia, glória a Deus. Então, assim como ele foi um homem valoroso, foi chamado de homem valoroso, nós vemos que também Gideão foi chamado de homem valoroso. Então, Jefité, ele tinha algo em especial na sua vida que ocasionou Glória a Deus. O ódio, a ira dos seus irmãos, e assim: você não vai ficar aqui. Depois que eles cresceram, porque pelo que entende aqui é que Jefité era mais velho, mesmo sendo outra mulher, mas parece que ele veio primeiro, que disse que quando os irmãos deles cresceram, ou seja, quando ficaram adultos, certamente o seu pai já estava velho, avançado de idade. Então eles pegaram e disseram: vamos expulsar Jefité da nossa casa. Por que fizeram isso, irmãos? Talvez toda vez que Jefité saía uma guerra, e ele viu também talvez Jefité orando a Deus, buscando a Deus, isso incomodava, dizendo: não vai herdar a nossa herança não, ele não vai ter parte também da herança que nos pertence não, porque ele é filho de outra mulher. E nós não queremos, nós não aceitamos que ele tenha a mesma herança. Então, Jefité, fizeram a reunião certamente, e Jefité: nós queremos falar algo para você. Arrume suas coisas e vá embora para outro lugar. Veja, irmãos, eles não expulsaram somente da casa. E Jefité teve que sair de Mispa, lá de Gileade,
para outro lugar. Porque não aceitavam que ele vivesse ali. Então o problema não era a herança. O problema não era a herança. Porque ao sair de casa ele já perdia a herança. Então colocaram para fora da cidade, porque assim ele também não tinha totalmente direito nenhum. E Jefité foi expulso, saiu de casa, sem questionamento. Ele era um homem valente, ele podia se levantar contra os seus irmãos, matar eles, porém ele pegou e saiu tranquilo, mas com Deus no coração. Aleluia, glória a Deus. E Deus foi cuidando dos seus passos quando ele foi lá para um lugar chamado Tobi. Ele lá ficou. Aí sabe por quê? Deus também não livrou por conta dessa inveja. Por causa dessa desunião, aí Deus disse: eu não vou livrar. Tinha Jefité ali. E era através de Jefité que Deus ia dar o livramento ao seu povo. Porque Deus se agradara e Deus se agradou de Jefité. Mas por os seus irmãos rejeitarem, Deus também permitiu ele sofrer. Jefité saiu, aí o aperto começou a chegar mais ainda. Deus começou a apertar. Os amonitas começaram a oprimir mais ainda. Sabe qual era a disputa dos amonitas? Os amonitas queriam tomar a terra que o povo de Israel estava lá. Ele queria o lugar onde o povo de Israel estava. Ele disse: eu vou tomar de vocês. Vocês vão entregar a mim, porque ela me pertence. Essa terra é minha. Aí quando começou a apertar, aí começou a procurar um ao outro e diz: o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Aí dizia: eu não sei. E o que é que você acha que nós vamos fazer? Eu também não sei. Aí lembraram: eita, se Jefité tivesse aqui. Aleluia. Deus começou a apertar para ele saber que Jefité tinha um Deus na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, e que este Deus era o Deus vivo, Deus poderoso, que podia livrar eles. Aleluia. Aí eles começaram a sentir falta. Aquele rejeitado, aquele filho da prostituta, aqueles que não quiseram repartir a herança com ele, agora começou a fazer falta, porque as coisas começaram a apertar. Aleluia. Porque até então só estava focado quando o Jefité estava lá. O problema dele foi esse: tirou o Jefité, aí Deus disse: agora eu imprenso. Porque até então Deus estava tendo misericórdia, porque Jefité estava lá dentro. Aí Deus disse: eu não vou apertar muito agora não. Estou sofrendo então, mas não vou apertar totalmente assim não. Aí estão sentindo falta agora de Jefité. Eita, Jefité. Talvez começaram a falar um entre o outro, dizendo: Jefité era um soldado tão bom, um soldado tão sábio. Ele sabia fazer ataques, ele sabia como guerrear, ele sabia montar estratégia para a gente vencer. Agora a gente não tem ninguém, não tem um líder que possa nos instruir, nos ensinar para vencer essa batalha, para lutar contra os amonitas. Lá tinha outros chefes, outros anciões, mas só que ele não tinha a sabedoria que Jefité tinha, porque não era propriamente Jefité essa sabedoria, era Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí os anciões, os chefes lá, eles vão buscar Jefité. Vamos buscar eles. Aí foram lá. Ele disse: Jefité vem nos ajudar, Jefité, porque os amonitas estão querendo nos atacar. Vem ser o nosso chefe. Olha, para quem não queria nem pelo menos repartir a herança com Jefité, agora estava chamando Jefité para ser chefe, para ser o principal. Louvado seja o nome do Senhor. Estava antecipando a herança de Jefité. Diz: olha, Jefité, vem ser o nosso chefe, vem ser o nosso líder, porque a gente não sabe o que fazer. A Jefité disse para eles em resposta, ele dizendo que não podia lutar, ou seja, dizendo para Jefité: Jefité, a gente não tem estratégia nenhuma. Não temos estratégia. A Jefité disse a eles: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vem a mim agora quando estão em aperto? Deus fez Jefité saber que eles só correram atrás porque eles estavam apertados. Aquilo não era amor, era necessidade. Não é que eles estavam com saudade, é porque eles estavam à beira da morte. Todos os irmãos deles ali, tudo medroso, estavam confiando em um só. É porque a vitória, ela não vem no monte de soldados, ela vem do Senhor. Ela não vem pela força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim:
Glória a Deus. Uns confiam em carro, outro em cavalos, né? Mas o salmista disse, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Glória a Deus. Então, todos agora estão dependendo de Jefté. Jefté se faz de duro. E diz, não eram vocês que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Porque agora vocês vieram atrás de mim? Só porque estão em apertos? Aí eles confirmaram dizendo, foi por isso que nós viemos aqui, Jefté. Aí disseram a ele, se você vir ser o nosso chefe. Aí Jefté perguntou a eles, então vocês estão dizendo, se vocês me fizerem voltar para lá, e eu lutar contra os amonitas, e Deus entregar em minhas mãos, eu vou ser chefe de vocês? Aí disseram, sim. Aí Jefté voltou. Quando chegou lá, fizeram eles tudinho novamente falar o que eles tinham prometido perante Deus agora. Porque eles disseram que Deus era a testemunha do que eles estavam falando. E Jefté voltou para casa. Agora estão seguros. Estão no aperto, louvado seja o nome do Senhor, aquele que era rejeitado. E faz lembrar de Davi, né? Quando Davi, os seus irmãos, o mais velho Eliabe, o segundo Abinadab e Samar, quando ele estava lá com Saul, e os filisteus estavam com um homem chamado Golias, e tinha uma altura de quase 3 metros, e estava afrontando o povo de Deus, e ninguém teve coragem para enfrentar ele, quando o pai de Davi, Jessé, manda ele levar algumas coisas para os seus irmãos e trazer notícia deles. E quando Davi chega lá e escuta Golias afrontando o povo de Deus, ele pergunta, quem é esse circuncioso que afronta o povo do Deus, do exército do povo do Deus vivo? Aí eles ali começaram a contar isso, olha, ele está afrontando a gente faz 40 dias. Já era 40 dias que Golias se levantava e ninguém tinha coragem, todo mundo estava com medo. Mas quando Eliabe viu que Davi chegou com coragem e perguntou assim quem era aquele que estava afrontando o exército do Deus vivo, aí disseram, olha, tinha recompensa para aquele que foi lutar contra Golias, mas só que não apareceu ninguém. Aí Davi disse, eu vou. Aí Eliabe achou rindo e disse, o que é que você veio fazer aqui? Você deixou com quem as ovelhas no deserto? Com quem foi que você deixou? Eu sei o que é que você veio fazer aqui, Davi. Você veio espionar. Aleluia. Mas Davi foi para lutar. Glória a Deus. Aleluia. Não gostou porque Davi estava com coragem. Porque Davi teve a coragem que ele não teve de enfrentar Golias. Davi foi e disse a Golias, você vem comigo, você vem contra mim com lança, espada e escudo. Mas eu vou Glória a Deus. em nome do Senhor. Glória a Deus. É esse que vai me dar a vitória. E ele conseguiu vencer Golias. Agora estava Gileade. Jefté. Assim como Davi foi rejeitado, e agora todos estavam dependendo deles. Aí ele mandou um mensageiro para o rei dos amonitas e disse, o que é que você tem contra mim? Por que você quer lutar contra mim? Aí ele disse, porque o povo de Israel está num território que pertence a mim. Quando saiu lá do Egito, tomaram esse território. Aí Jefté novamente mandou um mensageiro para ele e disse, não foi assim não. Quando o povo saiu do Egito e ficou lá de frente ao Mar Vermelho, ele pediu a alguns reis, a dos Moabitas e a outros amorreus, para passarem pela terra, e ninguém permitiu eles passar, e eles ficaram lá em Cádiz. E a gente ficou pedindo para passar e ninguém deixou ninguém passar. Então o povo de Israel foi para outro lugar até chegar na terra de Arnon. Ficou lá na fronteira. Ele não tomou a terra de vocês. E ele pediu a um rei chamado Seom para passar pela terra dele lá para o outro lado. Só que Seom, ele não confiou no povo de Israel e levantou, chamou seus soldados e foi lutar contra o povo de Israel. Aí Deus entregou nas mãos de Israel o rei chamado Seom. Aí por isso que o povo de Israel tomou o território, mas não era do rei dos amonitas, era de Seom, a terra que eles estavam habitando e que os amonitas estavam querendo lutar. Aí ele disse, Jefté disse a ele essa resposta. Aí o rei novamente fala para ele, essa terra é minha, e eu quero que vocês entreguem a mim pacificamente, ou seja, sem guerra. Eu quero que vocês entreguem a mim. Aí ele disse, porventura você é maior do que o rei dos Moabitas? Não, maior do que Balaque,
que ele não se levantou contra a gente, você é maior que ele. Não somos nós que estamos invadindo a terra de vocês. Vocês estão querendo lutar contra nós. Deus hoje vai julgar de quem será, nossa ou de vocês. Mas só que o rei dos Amonitas não quis ouvir. Não quis ouvir a voz de Jefité. Aí o versículo de número 29 do capítulo 11, a Bíblia diz assim, olha: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Agora Jefité tinha a presença de Deus para vencer a guerra. Glória a Deus. Porque o rei dos Amonitas não tinha acordo. Vamos lutar contra Jefité. E Jefité disse: então estou pronto. O Espírito do Senhor estava sobre ele agora. Aí ele fez um voto a Deus: Senhor, se o Senhor me entregar nas minhas mãos os Moabitas, os Amonitas, o primeiro que sair da minha casa quando eu voltar da guerra, eu vou lhe oferecer. Ele fez o voto. Foi, lutou e venceu. Destruiu 20 cidades. Morreu muita gente. Foi uma derrota grande para os Amonitas. Aí quando ele voltou para casa, Jefité, quando ele vem chegando, a filha dele sai. Ele só tinha uma filha, não tinha filho. Era filha única. Ele tinha feito um voto a Deus: aquele primeiro que sair de casa, eu vou te entregar. Aí quando a filha dele vinha saindo alegre, tocando tamborim, dançando, aí ele se ajoelhou. Aleluia. E disseram que ele tinha feito um voto a Deus, ele não podia voltar mais atrás. E ela disse: meu pai, faça conforme o senhor votou a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumpra o seu voto. E o voto era entregar a filha dele para Deus. Aí ela disse: mas pelo menos me dê 2 meses para ir pelos montes e para eu chorar junto com as outras mulheres, porque eu não pude ter filho. Aí ela foi, passou 2 meses chorando, até que ela voltou. E Jefité cumpriu o voto. Mas irmãos, não cessou aí. Jefité não viveu tranquilo até então. Veja, os irmãos se arrependeram. Aí surgem mais outros invejosos, chamados da tribo de Efraim. Depois que Jefité venceu, depois que Jefité já estava com a vitória já, cumpriu o voto diante de Deus, aí chegaram os povos de Efraim, os Israelitas, e chegou dizendo: por que você não chamou a gente para ir para a guerra? Olha, depois que ele tinha vencido, né? Aí Jefité disse: eu sabia que vocês não vinham me ajudar, por isso eu dei a minha vida para lutar. E eles ficaram com raiva, dizendo que Jefité era um desertor da tribo de Efraim. Aí Deus pegou e entregou também os efraimitas, que se levantou contra Jefité. Jefité matou 42 mil. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar contra aquele que é de Deus, escolhido por Deus, é levantar para cair. Aleluia. Levantou 42 mil, foi derrotado. Levantou o rei dos Amonitas, foi derrotado também. Por quê? Porque tinha um Deus que estava na vida de Jefité. Jefité tinha Deus. Jefité tinha um Deus que protegia ele. Jefité, ele era um homem, um servo fiel, um servo temente a Deus, uma pessoa que Deus se agradava dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ai daquele que se levanta contra Jefité. Aleluia. Glória a Deus. Quantos não estão querendo tomar a herança de Jefité? Quantos Jeftés não estão por aí expulsos porque não querem repartir a herança com ele? Agora sabe por que é isto? Porque Jeftés são varões valorosos. Porque os Jeftés são homens valentes, homens de guerra, pessoas dedicadas, pessoas que têm bom êxito, pessoas que têm Deus no coração. Aí causa inveja, se levanta aqueles que sabem que não tem Deus, aí quer derrubar Jefité. Mas tem um Deus que é maior, que está na vida de Jefité. Aleluia. Que embora que ele esteja em outra terra, mas Deus está lá com ele. Aleluia. Porque assim, irmãos, Jefité só é lembrado na hora do aperto. Quando aperta as coisas, chama Jefité. Porque é ele que vai resolver. E é ele que resolve mesmo, porque ele é de Deus. Porque ele foi chamado por Deus.
porque ele foi escolhido por Deus, porque ele foi levantado por Deus. É por isso que quando o aperto vem, corre logo para os pés de Jefité. É por isso que quando as coisas estão dando errada, aí chama logo o Jefité, porque ele tem Deus, Deus dá sabedoria para ele fazer as coisas certinhas. Aleluia. Glória a Deus. Salomão, no capítulo 9 de Eclesiastes, ele traz um grande ensinamento. Ele disse assim, se eu não me engano, no versículo 13 por diante, ele diz assim, que ele viu algo muito surpreendente, que numa cidade que tinha muitos homens, e lá vivia um homem pobre, porém sábio, e veio um rei poderoso e atingiu, cercou aquela cidade e tomou ela. E Salomão disse que naquela cidade tinha um homem pobre, mas porém sábio, que ele podia ter livrado a cidade, mas só que ninguém se lembrou dele. Ninguém se lembrou dele. Aí sofreram. Aí foi quando ele disse, trouxe uma lição, disse que é melhor a sabedoria do que a força. Os irmãos de Jefité pensou que a quantidade que eles estavam lá era mais forte, mas não. Aleluia. Não somos fortes se não estivermos em Deus, porque a nossa força vem do Senhor. Aleluia. A nossa força vem de Deus. É Deus que nos dá, irmãos. É Deus que nos concede. Então, muitos estão querendo destruir o Jefité de Deus, mas não vão destruir, não. Porque Jefité é escolhido por Deus. Glória a Deus. Jefité é escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos escolhidos por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos, se pudesse, já teriam nos tirados. Mas Deus está conosco e continuará nos ajudando. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.